Seja bem-vindo ao Matemática com o Matheus. Curta, siga e compartilhe nossas redes. E bora atracar o mate com a questão. Uma forma de fazer o teste ergométrico é realizar uma corrida monitorada em uma esteira. O monitoramento ocorre a partir de eletrodos conectados ao paciente que realiza uma corrida com intensidade variável na esteira. A variação do esforço pode se dar a partir do aumento da velocidade da corrida e também da inclinação da esteira. A figura a seguir mostra de forma simplificada um instante de um teste ergométrico, em que o paciente corre em uma esteira inclinada 30 graus com a horizontal sem escorregar. Considerando que as únicas forças que atuam sobre o paciente são seu peso, força normal e força de atrito, assinale a alternativa que descreve corretamente a interação de atrito entre o calçado do paciente e a esteira. Bora pro gabarito! Antes não esquece, ative o sininho, deixa o like, te inscreve e agora o gabarito da questão. Bom, aqui nós temos o diagrama do corpo livre do sistema paciente-esteira, mostrando as forças que atuam nesse sistema. Então, nós temos que no eixo perpendicular ao plano, nós temos a normal, a componente PY do peso, e no eixo paralelo ao plano, inclinado, nós temos a força de atrito e nós temos a componente PX do peso, certo? Então, para PY, quem será o nosso PY? O nosso PY é igual a P cosseno de 30. Por quê? Porque o PY ele está adjacente ao ângulo de 30 graus, então é válido o cosseno, certo? Então é P cosseno de 30. E a PX, a componente do peso em X, é P seno de 30, porque o PX está oposto ao ângulo de 30 graus. No eixo perpendicular ao plano, nós temos perpendicular nós temos que a resultante das forças é igual a zero. Então, no eixo perpendicular ao plano, nós vamos aplicar a primeira lei de Newton, que é o princípio da inércia. Então, a resultante das forças é igual a zero. Bom, quais são as forças que estão atuando, então, no eixo perpendicular ao plano? É a normal e a componente PY do peso. Então, como a PY está na direção contrária à normal, então menos o PY, que é igual a zero. Bom, nós podemos passar o PY para o segundo membro positivo, né? Então vai ficar normal é igual ao PY. Bom, como a gente viu ali em azul, né? O PY é P cosseno de 30. Então a normal é igual a P cosseno de 30 graus. Bom, a normal é igual ao peso, que a gente não sabe, vezes o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Bom, encontramos este termo. Agora, nós vamos trabalhar, vamos calcular o que nós temos no eixo paralelo ao plano. Então, no eixo paralelo ao plano, é o seguinte, como não há escorregamento, não existe aceleração relativa entre o paciente e a esteira ao longo do plano inclinado.
Logo, a aceleração nesse eixo é nula. E a resultante das forças paralelas ao plano deve ser zero. Então, para que o paciente não escorregue, a força do paciente, que é dado, que está representado aqui por Px, tá? Ela tem que ser a força do paciente para empurrar a esteira para trás tem que ser menor ou igual ao atrito estático máximo disponível. Bom, matematicamente, nós temos a seguinte inequação, que a força do paciente, certo? Ela tem que ser menor ou igual à força de atrito estático máximo, certo? Substituindo, bom, como a gente viu ali, né, a força do paciente, ela é representada por Px, certo? Por Px. Então, nós temos aqui, podemos substituir, né, por força do paciente, é a nossa componente Px do peso, que é menor ou igual? Menor ou igual à força de atrito estático máximo. Então, para a força de atrito estático máximo, nós temos que ela é igual ao que? Ao coeficiente de atrito estático vezes a normal, correto? Lembrando daquela formulinha da força de atrito estático, né? A força de atrito estático é igual ao coeficiente de atrito estático vezes a normal, certo? Nós substituímos aqui no segundo membro da inequação. Bom, o Px a gente viu que é P seno de 30 graus, certo? Como nós vimos no início do vídeo. Bom, é menor ou igual a coeficiente de atrito estático vezes aquele valor que a gente calculou da normal, que está aqui, ó. P vezes raiz de 3 sobre 2. Vamos substituir aqui. P vezes raiz de 3 sobre 2. Bom, nós podemos substituir o peso por massa vezes a gravidade. Então, nós temos massa vezes a gravidade vezes seno de 30 é 1/2. Isso é menor ou igual ao coeficiente de atrito estático vezes. Esse peso também nós podemos substituir por massa vezes a gravidade, vezes raiz de 3 sobre 2. Bom, as massas se cancelam, as gravidades também. Então, nós vamos ficar com 1/2 é menor ou igual ao coeficiente de atrito estático vezes raiz de 3 sobre 2. Bom, aqui nós podemos e devemos isolar o coeficiente de atrito estático. Então, nós vamos ter o quê? 1/2. O 2, que está aqui, passa para o outro lado multiplicando com o 1. E a raiz de 3, que está multiplicando o coeficiente de atrito estático, passa para o outro lado dividindo. Então, nós teremos raiz de 3 aqui. Isso aqui é menor ou igual ao coeficiente de atrito estático. Então, 1 vezes 2 dá 2. E 2 vezes raiz de 3 dá 2 raiz de 3. Isso é menor ou igual ao coeficiente de atrito estático. Bom, nós podemos dividir, né? 2 dividido por 2 dá 1. Então, eu vou ter 1 sobre raiz de 3 é menor ou igual ao coeficiente de atrito estático. Bom, costuma-se passar a raiz para o numerador. Para fazer isso, nós vamos racionalizar. Então, é 1 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 sobre raiz de 3.
Isso é menor ou igual ao coeficiente de atrito estático. Bom, 1 vezes raiz de 3 é a raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Isso é menor ou igual ao coeficiente de atrito estático. Então, isso vai resultar em raiz de 3 sobre raiz de 9 é 3. Raiz de 3 sobre 3 é menor ou igual ao coeficiente de atrito estático, que é o valor mínimo do coeficiente de atrito necessário. Gabarito letra C. Mais uma para conta e até o próximo mate com o Matheus.